Idalina atua como professora da rede pública estadual há mais de 25 anos. A profissional é apaixonada por lecionar, mas está contando os anos para a aposentadoria, que está próxima. Isso porque, desde 1999, Idalina convive com a rouquidão. A doença foi causada por excesso de trabalho, aliado à falta de acompanhamento de um profissional de saúde. Eu tinha 60 horas aulas semanal, de segunda a sexta. Hoje eu dou 3 aulas na parte da manhã, eu fico com a garganta irritada, às vezes fico rouca, né? Às vezes fico afônica e às vezes dá muita dor, né, na garganta. É um cansaço assim, sem explicação. As doenças ocupacionais constituem um problema grave de saúde em todo o mundo. Os números assustam. De acordo com o último relatório da Organização Internacional do Trabalho, as doenças ocupacionais matam mais de 2 milhões de trabalhadores por ano no mundo. Isso quer dizer que as enfermidades são 6 vezes mais letais do que os acidentes de trabalho. Ainda de acordo com a OIT, todos os anos surgem 160 milhões de casos de doenças ocupacionais no planeta. Estima-se que os custos diretos e indiretos alcancem anualmente 2 bilhões e 800 milhões de dólares, o que representa 4% do produto interno bruto mundial. De acordo com este desembargador, especialista na área, existem critérios que definem até que ponto o trabalho influenciou no surgimento da doença. O trabalhador pode adoecer no trabalho, sem que não tenha nada a ver com o próprio trabalho, ou adoecer pelo trabalho. Quando ele adoece pelo trabalho, caracteriza uma doença de natureza ocupacional, porque a forma de trabalhar, a postura, agentes químicos, solventes ou produtos, matéria-prima que lida no local de trabalho, pode causar o adoecimento de várias ordens. Há uma lista de mais de 200 itens, uma lista enorme da Previdência Social, indicando as situações que se enquadram como doenças relacionadas ao trabalho. E a legislação, a Lei 8.213, que é a Lei da Previdenciária, indica que esses casos, então, equiparam-se a doença ocupacional que tem os mesmos efeitos jurídicos do acidente do trabalho. Para que se caracterize o trabalho como causa da doença, é necessário que o médico pericie a empresa em questão. É imprescindível para estabelecer um diagnóstico de uma doença causada ou não pelo trabalho, primeiro, um diagnóstico preciso, porque você não pode fazer um diagnóstico de dor, por exemplo, cefaleia. Dor de cabeça é um sintoma, não é uma doença. Dor no membro superior, você tem que saber um diagnóstico específico, qual doença que está acometendo. Então, ele tem que fazer um exame, né, usar os recursos necessários, exame complementar, se necessário, e a partir dali, conhecendo o posto de trabalho, a organização do trabalho, ele define se foi causado ou não pelo trabalho. Se constatada a doença, o trabalhador recebe uma indenização que varia de acordo com o nível do comprometimento. Veja bem, o trabalhador vai ter direito à indenização quando, primeiro, constatada a doença causada pelo trabalho. Segundo, se a empresa teve culpa no adoecimento ou então se for uma atividade de risco. Por isso que eu preciso nomear uma perícia para verificar o que causou a doença, se a empresa poderia ter adotado uma medida de prevenção, se ela orientou o trabalhador como lidar com os equipamentos de proteção, se o sistema produtivo, o ciclo operacional estava adequado para prevenir o adoecimento. Analisando tudo isso, o juiz vai verificar a doença, o grau do déficit funcional, a incapacidade que ela causou e arbitra, diante disso, uma indenização para compensar o trabalhador do prejuízo que ele sofreu. Quem atua na área garante que a prevenção é a forma de reduzir o número de trabalhadores afetados por doenças ocupacionais. A gente tem que ter em mente que o Ministério do Trabalho tem várias regulamentações que vão tratar disso e que nós precisamos segui-las, como um bom posto de trabalho, um bom mobiliário, um mobiliário adequado, pausas para descanso, controle do tempo de trabalho daquela pessoa que vai ficar ou digitando, ou prestando um atendimento.
rever, ter um pouco mais de flexibilidade nas metas de produção da empresa, porque as pessoas não são máquinas, a gente não tem como estipular uma produtividade e esquecer que as pessoas têm variações individuais, que aquela pessoa um dia está um pouco mais doente, um dia está mais cansada, ela não vai conseguir fazer essa produção que é exigida diariamente, todos os dias aí do mês. No Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, o problema é encarado por meio da conscientização dos servidores. Práticas simples, como as pausas durante a jornada, contribuem para a garantia da saúde do trabalhador. O tribunal tem feito um levantamento das condições de trabalho, dos riscos que as pessoas estão expostos, está fazendo uma análise ergonômica de todos os postos, conversando com cada servidor, verificando a situação dele, monitora através do exame periódico, que a gente faz também regularmente todo ano, e nós estamos também trabalhando com agentes de saúde para as pessoas terem noção dessa responsabilidade com a própria saúde, porque de nada adianta a instituição prover os meios se a pessoa também não fizer a parte dela sendo responsável pelo ambiente, pelo seu posto de trabalho e pelo seu ritmo de trabalho.